Olá, Carlos Sampaio, aqui do canal Livre Gospel. A paz do Senhor para todos que estão me acompanhando no canal. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para transmitir uma mensagem para todos os amigos que acompanham o nosso canal. Mas antes de transmitir a mensagem, eu solicito que você que ainda não está inscrito no canal, clique no botão vermelho abaixo deste vídeo e se inscreva em nosso canal e tenha acesso às notícias do mundo gospel, às músicas gospel para todos os gostos e mensagens pregadas por diversos homens de Deus que são renomados nacionalmente. Todas essas mensagens, músicas e notícias estão distribuídas nas minhas playlists. E os meus vídeos também estarão disponíveis, na página principal, no painel. E vocês podem todos, tanto compartilhar como comentar o vídeo, se gostou ou não. Aproveite e dê o like. Faça o nosso canal crescer, porque o que eu estou fazendo aqui é para a honra e a glória do nome de Jesus. Muito obrigado a você que já está se inscrevendo neste momento. A mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema: raça de víboras. Quem são estes e onde se encontram? O texto base está em Mateus capítulo 12, versículo 34, que diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Meus queridos amigos, irmãos que me assistem agora, seja bem-vindo ao canal Livre Gospel. Eu sei que vocês já ouviram falar essa expressão, quando alguém chama outra de cobra venenosa. Fulano de tal é uma víbora, é uma serpente. Esta expressão, ela tem um significado em nossos dias, que quer dizer que a outra pessoa que é chamada desta maneira, ela é falsa, fofoqueira, leva e traz, que não é confiável e que está sempre querendo armar alguma traição. Lembra-se da serpente lá do Éden, que enganou a Eva? É no mesmo contexto. Dizer que alguém é uma cobra venenosa, uma víbora, uma serpente, também pode significar que essa pessoa tem um temperamento agressivo. Ela é astuta, fria, calculista, de índole má e de gênio ruim, e que age com cautela apenas com o intuito de fazer o mal. É o significado que nós temos hoje em dia. O que não é muito diferente dos tempos de Jesus, dos tempos de João Batista. Pois é, tanto João Batista como Jesus usou essa expressão raça de víboras, que é o mesmo que raça de serpentes, raça de cobras. E ele usou essa expressão para qualificar alguns religiosos de sua época, no caso, os fariseus e os saduceus. Uma expressão que significa que estas pessoas, que estes religiosos, eram, na verdade, descendentes das serpentes, descendentes de cobras venenosas, descendentes de víboras. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 7, e Mateus 23, versículo 34. Essa expressão, raça de víboras, você tem que concordar comigo que ela é muito forte. E significa profundamente que esses religiosos estavam numa condição espiritual muito ruim aos olhos de Deus. Eles, na verdade, eram incrédulos, hipócritas,
que se comportavam como verdadeiros adversários de Deus, por estarem o quê? Associados malignamente à serpente, que no caso, vocês sabem, né? A Bíblia, quando fala de serpente, ela aponta para quem? Para o diabo. Porque, na verdade, eles não viviam o que pregavam. Eles não procuravam andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus naqueles dias. E João Batista, quando teve a oportunidade de chamar aqueles religiosos de raça de víboras, foi num momento assim muito importante para o povo de Israel. Fazia 400 anos que aquele povo não escutava um homem de Deus, inspirado por Deus, não tinha ouvido falar mais que alguém vindo da parte de Deus, né, fizesse com que as estruturas espirituais de Israel fossem ali abaladas por algum motivo, né? E o motivo seria esse, em ouvir mais uma vez Deus falar através dos profetas. E João Batista surgiu, né, vindo no deserto, vestes de pelo de camelo, um homem totalmente rude, né? E ele conclamava o povo ao arrependimento. Conclamava o povo a reconhecer que eles estavam distantes de Deus. E a mensagem de João Batista atraiu muitas pessoas daquela região, da Judéia, de todas as partes. Com esta mensagem, a mensagem do reino de Deus, a mensagem do arrependimento, a mensagem do perdão de Deus, que Deus estava disponível a perdoar para todos aqueles que se aproximassem dele. E essas pessoas creram em João Batista como profeta, creram na mensagem de João Batista, e muitos iam ter com ele para serem batizados, confessando seus pecados. E no meio destes, quem era que vinham também? Muitos religiosos, no caso os fariseus e os saduceus. Agora precisamos compreender quem eram os fariseus e os saduceus. Primeiro vamos começar com os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso tradicional, extremamente legalista. Faziam o tipo do crente que acredita que pode alcançar a salvação por sua justiça, pela justiça própria. Ao ponto que os fariseus buscavam fazer muito mais além do que a lei exigia. E como eles ainda achavam pouco do que a lei exigia, que era muita coisa, eles ainda acrescentavam uma lista de ensinamentos e doutrinas que nada mais eram do que doutrinas de homens, doutrinas que seguiam as tradições humanas, nada mais. Esses eram os fariseus. Já os saduceus, eles eram totalmente opostos aos fariseus. Os saduceus faziam parte da elite da sociedade aristocrata judaica. Eles, se nós formos traduzirmos para o dia de hoje, era o tipo do crente tido como um crente liberal, que acredita nas escrituras, mas não totalmente, só parte delas. E é o tipo do crente, os saduceus eram o tipo do crente de hoje, que a sua fé tinha que se adaptar à modernidade, ao momento que ele vivia, ao século que ele vivia. E que ele relativiza tudo para ele é relativo. Qual o problema de usar isso aqui? Qual o problema de tomar isso aqui? Qual o problema de frequentar ali? Qual o problema de assistir isso aqui? Eu não vejo problema nenhum. Creio que Deus não vai me condenar em nada. Eu creio que Deus não vai tomar nenhuma posição negativa porque eu estou pensando assim, porque eu estou falando assim, porque eu estou andando assim. Porque os saduceus tinham esse comportamento. Só para você ter ideia, eles eram o tipo que queriam servir a Deus do modo deles. Eles não queriam servir a Deus de acordo com a sua palavra, mas sim do modo deles. Então os saduceus, só para vocês terem uma ideia, existia Moisés, que é a lei, né? os cinco livros de Moisés, o Pentateuco, formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E existem também os livros poéticos, os livros proféticos, né? Os profetas menores, os profetas maiores. Mas para você ter uma ideia, os saduceus só aceitavam o Pentateuco.
como escritura inspirada. Eles negavam, através dessa limitação deles, com relação ao Pentateuco, eles negavam a existência dos anjos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles eram um tipo de religiosos que se deixavam influenciar pela cultura. Na época, que a cultura que mais influenciava o mundo naquela época era a cultura grega. E os saduceus eram altamente influenciados pela cultura grega. É como hoje aqui no Brasil nós somos influenciados muito pela cultura norte-americana, né? Nós sabemos disso. Não só aqui, mas com muitos países do mundo são influenciados pela cultura norte-americana. Naquela época era a Grécia que influenciava as outras nações, através de sua filosofia e seus costumes. Então a cultura grega era o oba-oba do pensamento da época. E nos tempos de Jesus, esta classe de religiosos era a classe que controlava o templo, pois a classe sacerdotal geralmente pertencia a este grupo. Quer dizer, os sacerdotes, meus irmãos, os sacerdotes que sacrificavam no templo, a maioria deles faziam parte dessa elite aristocrática que tinham uma maneira muito estranha de servir a Deus. Não acreditavam em tudo que estava escrito e viviam uma vida religiosa totalmente secularizada e relativizada, influenciada pela cultura mundana. Então, vejam bem, irmão, que tipo de religiosos o povo de Deus naqueles dias estavam metidos, estavam sendo influenciados. Olha que líderes influenciavam aquele povo naqueles dias. Agora um detalhe, apesar deles discordarem entre si, os fariseus e os saduceus, veja que coisa interessante. Quando surgiu João Batista e depois surgiu Jesus, eles se uniram para se oporem à mensagem de João Batista e à mensagem de Jesus. Mas por quê? Porque eles viram que o povo ficou entusiasmado com João Batista e depois com Jesus, né? Claro. Então eles temeram perder a posição religiosa que eles tinham. Eles temeram de perder a pose, né? Porque eles eram orgulhosos, eram egoístas, vaidosos, né? Porque participavam e faziam parte de uma elite religiosa, né? Muito respeitada pela sociedade da época. Então eles temeram isso. Então eles foram ali para o batismo de João para espionar. Como eles também, quando acompanhavam Jesus nas suas peregrinações, quando Jesus ficava andando por Israel pregando, curando, batizando, os seus discípulos batizando, era para espiar também como era o modus operandi de Jesus, para saber o que é que Jesus realmente pretendia, o que que ele era, né? Se Jesus poderia causar alguma ameaça para eles. Então, na verdade, eles se uniram, os saduceus e os fariseus, para se opor aos ensinamentos, tanto de João Batista, como depois, como os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas, irmãos, olha a importância do crente ter o Espírito Santo em sua vida. João Batista tinha o Espírito Santo. E ele sabia quem eram as pessoas que pertenciam a esses grupos religiosos e que estavam ali apenas para espiar. João Batista sabia, porque Deus o revelara. E essas pessoas não buscavam o batismo com sinceridade. Não havia nelas nenhuma forma de arrependimento. Então o que acontece? João Batista foi categórico com eles, né? João Batista viu que esses grupos religiosos eram formados por pessoas enganadoras, perversas, que pregavam uma outra doutrina que não era a doutrina de Deus, aquela que estava nas Escrituras. Eram religiosos que se apoiavam numa falsa justiça, ao pensarem que por fazerem parte da nação de Israel e por serem descendentes diretamente de Abraão, por serem filhos de Abraão, eles já achavam que isso já era suficiente para que eles pudessem desfrutar da segurança e salvação eterna. Foi por isso que João Batista foi categórico com eles e disse assim, lá em Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 10, ele diz assim: e vendo ele muitos fariseus e os saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, olha aí, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo:
temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Veja que palavra dura João Batista pregou para aqueles homens naqueles dias. Já Jesus foi em outras situações. Foram em duas situações que Jesus chamou os religiosos de sua época de raça de víboras. A primeira situação foi quando Jesus curou o endemoniado cego e mudo diante dos fariseus que estavam ali presentes, e estes começaram a murmurar e acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, que era considerado o maioral dos demônios. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 24. E Jesus não perdeu tempo. Jesus repreendeu aqueles fariseus e mostrou que a atitude deles em dizer aquilo com Jesus, pelo fato de Jesus ter expulsado aquele demônio daquele jovem, caracterizava uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pois eles estavam rejeitando explícita e deliberadamente o poder daquele que era o único capaz de trazer arrependimento à humanidade, e principalmente a eles, né, que estavam totalmente distantes de Deus. Jesus declarou para todos que estavam ali que a natureza daqueles homens que se achavam tão religiosos, eles tinham uma natureza maligna. Verdadeiramente eles eram raça de víboras, né? Que a natureza deles não estava em comunhão com a natureza de Deus. Então, na outra oportunidade, Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus faz um resumo, onde ele critica severamente, censura severamente os líderes religiosos de sua época, com palavras duras, chamando eles de hipócritas, sepulcros caiados, né? Raça de víboras. E também Jesus aproveitou e alertou aos seus discípulos que não tenham aqueles religiosos como exemplo, tanto os escribas como os fariseus. Por quê? Porque eles eram hipócritas. E Jesus estava denunciando esta hipocrisia deles. Eles eram de natureza maligna. Eles estavam associados ao diabo. E eles estavam utilizando-se da posição religiosa que eles tinham, né? E se escondiam atrás de uma falsa e vazia aparência de santidade. Apesar, meus irmãos, de Jesus os repreender, eles permaneceram impenitentes. E Jesus declarou abertamente como João Batista o fez. Os chamou de raça de víboras. Então, mas por que, ainda há um detalhe nisso, por que eles eram e foram considerados raça de víboras? Tanto João Batista como Jesus os denunciou com essa expressão, deixando bem claro que eles não haveriam de escapar do juízo divino, mesmo sendo líderes religiosos, mesmo eles sendo descendentes de Abraão. Isso não lhe dava o direito deles entrarem no reino de Deus, ter uma eternidade segura e feliz. Tipo aquele ditado que nós utilizamos hoje: filho de crente não é crentinho. Filho de Abraão não é Abraãozinho, né? Foi isso que Jesus quis dizer. Quer dizer, eles precisavam se arrepender. Eles precisavam se converter. Assim como todo filho de crente também tem que se arrepender. Nasceu no Evangelho, mas ele vai ter que se conscientizar quando ele tiver numa idade que ele já tenha consciência de pecado, né? Ele vai ter que tomar uma decisão. Quem realmente ele quer servir, né? Então, a expressão raça de víboras utilizada por Jesus e por João Batista deixa bem claro que o pensamento desses religiosos estava completamente errado. A palavra raça, ela denota prole, denota e implica que essas pessoas descendiam, né? Eram descendentes.
E pelo fato deles serem filhos de Abraão, a eternidade não estava assegurada para eles. Naquele momento ali, Jesus dizia para eles que eles realmente pertenciam, sabe o quê? À geração da serpente. Eles pertenciam à geração da cobra, da víbora. Portanto, aqueles que se orgulhavam da sua descendência abraâmica, na verdade, eles não eram filhos de Abraão e muito menos filhos de Deus. Eles eram filhos do diabo. Isto é, aquelas pessoas tinham a mesma natureza rebelde de Satanás, porque eles estavam rejeitando a verdade de Deus através de Jesus Cristo. E rejeitaram a verdade de Deus através de seus profetas. Então, Jesus quer dizer que eles, em lugar de se comprometerem com Deus, eles estavam comprometidos com Satanás, que é um mentiroso, enganador, perverso, e que na Bíblia é claramente chamado de serpente. Só é você lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículo 2, que você vê isso. Então, meus irmãos e queridos, aqui fica bem claro que todos aqueles que se opõem ao Senhor Jesus e ao reino de Deus e à sua palavra, na verdade são verdadeiros instrumentos na mão de Satanás. Esta premissa também é válida para os dias de hoje. Os religiosos daquela época, os fariseus e saduceus, incautos, ao serem chamados de raça de víboras, era uma indicação que na verdade eles não eram religiosos vindo da parte de Deus, mas na verdade eles eram filhos do diabo. Então, por isso que Jesus foi taxativo com eles quando eles disseram, está escrito lá em João capítulo 8, versículo 39 a 45. Certa feita eles disseram assim, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, farias obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido? Abraão não fez isto, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Jesus disse para eles, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Olha a pergunta que Jesus fez. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Por isso que vocês não entendem a minha linguagem. Vocês não podem ouvir a minha palavra. Aí Jesus complementa, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus finaliza, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Concluindo, meus irmãos, para todos os crentes, estou até incluído nisso aí também. É bom que todos nós possamos entender uma coisa, que para o crente não ser enquadrado no rol daqueles que foram taxados, tanto por João Batista como Jesus, como raça de víboras, é preciso colocar em prática os ensinamentos de Jesus, contidos nas Santas Escrituras. Não se envolver com o mundo, não se deixar envolver com o relativismo do mundo. O crente não pode deixar se levar pelo secularismo dos nossos dias. O crente tem que ser santo. O crente tem que guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. O crente tem que ser santo como o nosso Pai é santo, como Jesus é santo, como o Espírito é santo. Então o crente tem que abandonar o pecado e trilhar por um caminho santo de comunhão com Deus. O crente não pode andar de mãos dadas com o mundo. Quem se torna amigo do mundo, é o próprio apóstolo Tiago que diz, se torna inimigo de Deus. O crente não pode andar de mãos dadas com o mundo e as suas concupiscências, porque o crente é a luz do mundo. Portanto, ele não pode ser egoísta, orgulhoso, mentiroso, obstinado diante das verdades divinas. Esta é a mensagem de hoje. Que nós possamos ser a descendência, de Deus. Que nós possamos realmente corroborar que somos co-irmãos com Cristo. Que somos filhos de Deus. E o Filho de Deus, ele procura refletir o caráter de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir. Aproveite, inscreva-se no canal, dê o like
comente se você gostou ou não da mensagem e dê sua sugestão, qual é a mensagem que você quer que nós venhamos a pregar na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos, um abraço, a paz do Senhor.